o microfone fala comigo, porque senão eu vou ter que sair da apresentação, tá? Se quiser abrir o microfone e falar comigo, for alguma coisa, eu deixo interromper. Não? Ninguém vai falar? Vou continuar? E o que eu tava falando? Mas eu entendo o outro também. Porque, na real, o julgamento que a gente tem com o outro é porque a gente não olha pra gente e acaba se julgando. Então, tudo fica tão mais simples quando a gente olha pra dentro, quando a gente se percebe uma coisa só. Peraí que não tô entendendo por que não tá descendo. Tá. Peraí. E aí ele traz uma frase: a pureza está no não fazer. E outra frase: entregar-se ao seu carrasco e dizer: eu não estou mais em luta. Perco o jogo. Essa parte aqui veio até no nosso estudo. A gente falou um pouquinho sobre isso. E o que é esse perder o jogo? Como assim perder o jogo? Como assim o meu carrasco? Ele traz a palavra algoz no satsang, mas como eu não sabia o que era algoz, eu tive que pesquisar o significado, eu botei carrasco, porque fica mais simples, né, gente? Enfim, temos sido o nosso próprio carrasco, temos tentado vencer um jogo, e quem quer vencer é o ego. É nítido isso, se a gente olhar um pouquinho pra gente mesmo, a gente percebe que a gente está querendo ganhar alguma coisa. E a partir desse movimento de ganhar alguma coisa, a gente quer fazer coisas para chegar nesse ponto. Porque foi assim que a gente viveu a vida toda. Fazendo alguma coisa para chegar a algum lugar. E isso me lembra até um outro satsang que ele traz, que a pedra, por exemplo, ela não rola querendo chegar em nenhum lugar, ela apenas rola. A água do mar apenas está ali, correndo. A cachoeira apenas está ali sendo cachoeira. Os animais estão apenas sendo eles mesmos. E a gente está sempre em luta. E aí vem essas premissas aqui do eu não desejo. Não desejo competir, ganhar, dominar, controlar, estar acima do outro, ter razão. O quanto a gente tenta lutar para obter essas coisas aqui, que na verdade só fazem a gente sofrer, que só sustentam mais essa ilusão de separação. Na verdade, a gente está competindo contra a gente mesmo. A gente quer ganhar da gente mesmo. E o quanto que isso é cansativo. A gente tem uma ilusão de que a gente controla as coisas, de que a gente controla as pessoas, as nossas relações. E isso gasta tanta energia. Quantas vezes eu me vi querendo ter razão, gastando a minha energia em sustentar uma máscara de que eu tinha razão, ou que eu sabia algo, ou querendo ser melhor. Mas, na verdade, tudo isso só me afastava cada vez mais de quem eu sou. E não quer dizer que hoje eu saiba quem eu sou. Mas muitas coisas eu já sei que eu não sou. Isso é muito bom. Aos poucos a gente vai trazendo esse espaço para respirar, para ser quem a gente é. E então esse espaço traz a felicidade de ser, de apenas ser. Sem depender de nada, sem ter que provar nada para ninguém, sem ter que se encaixar em nenhum padrão, em nada. Isso é o perder o jogo. Perca o jogo. Que possamos perder esse jogo. E assim, eu digo isso, não quer dizer que seja simples para mim em todos os âmbitos, que fique claro assim que tem muita coisa para a gente olhar, muita sombra, tem muita coisa que a gente carregou por muito tempo.
Mas aos poucos a gente vai percebendo isso e é maravilhoso. E aí, quem é você verdadeiramente sem sustentar as máscaras? Já parou para pensar nisso? Uma parada, porque, tipo, tapa na Oi? cara. Assim, não é tudo que eles falam, absolutamente tudo que eu. Como tudo na minha vida, né? Que eu absorvo, que eu acho que é verdade absoluta. Mas tem muitas coisas que eles falam que eu. Eu acho que abriram o microfone sem querer, eu tava achando que tava falando comigo. Vamos continuar. Eu acho que eu sei até quem foi. Vamos continuar. Quem é você verdadeiramente sem sustentar as máscaras? Você já pensou em quantas máscaras você sustenta? Quantas máscaras, pensando, falando por mim, que eu só posso falar por mim, quantas máscaras eu sustentei? Quantas coisas eu achei que eu poderia adquirir através de conhecimento informativo, através de coisas que vêm de fora? Não que a gente não estude, não que a gente não tenha várias coisas a aprender, mas, na verdade, o conhecimento, a iluminação vem da gente ser quem a gente é. E são muitas as máscaras. A máscara do iluminado, a máscara da paz, da plenitude. Nesse meio espiritual também, a gente acaba vestindo máscara se não prestar atenção, se não estiver realmente investigando, realmente observando a si mesmo. Bom, você, eu, nós, não somos um objeto a ser conhecido. Então não adianta, por isso que eu disse isso, não adianta conhecer e falar, conhecer através de coisas, né? Eu posso ler, eu posso dizer que é infinito, que é totalidade, eu posso dizer várias coisas, que é permanente, que é imutável, que é não nascido, mas eu não posso conhecer isso, porque isso é o que eu sou, isso é o que você é, então eu só vou realmente entender e compreender, reconhecer isso a partir do momento que eu estiver sendo isso. Não que a gente deixe de ser, mas reconhecendo o que se é. Então não é um objeto a ser conhecido. E aí vem uma coisa muito louca, que é aceitar a não compreensão do que você é verdadeiramente. De certa forma, isso que se é não pode ser compreendido totalmente. Então é uma coisa viva. E ser essa coisa viva não cabe em nenhuma caixa. Isso significa que a cada momento onde você está sendo, realmente vivendo, você vai se experienciando nesse sentido. E não vai ter como a gente realmente compreender, tipo, ó, oh, agora eu sei o que eu sou, agora eu entendo o que é o ser, agora eu compreendo quem eu sou, e aí eu vou e me coloco características, tipo, sei lá, eu gosto disso e eu não gosto daquilo. Por que não? Simplesmente somos o Deus vivo, então não tem nada que possa conter a gente. Entende o que eu quero dizer com esse conter a gente? Então é algo livre. Isso que realmente é liberdade. Isso não pode ser compreendido. E é muito interessante porque alguém uma vez me falou um exemplo que foi muito bom para, assim, eu me encaixava nesse exemplo, né? Porque, por exemplo, eu gosto de dançar. E eu acredito que eu sempre vou gostar de dançar. Mas eu não tenho que me colocar como uma pessoa que gosta de dançar. E se um dia eu acordar e não gostar de dançar? E se um dia eu acordar e quiser provar gengibre cru, uma coisa, sei lá, que eu não gosto muito, sabe? Por que a gente se coloca tantos títulos e tantas coisas? A mente, ela quer sempre compreender, então ela quer conhecer aquilo, compreender aquilo. Mas isso não pode ser compreendido, isso é livre, isso é liberdade, isso realmente é liberdade.
E é isso, sem qualidades, sem caixas. E quando eu penso nisso, só vem essa palavra para mim, assim, liberdade, liberdade. Liberdade de ser. De estar aqui agora e vivenciar isso sem estar trazendo nenhuma informação do passado e estar vivendo isso como se fosse realmente a primeira vez, porque é a primeira vez. Mas é tão difícil pra gente, a gente acumulou tantos padrões que parece que tudo que a gente está vivendo está acontecendo de novo. E não. E aí o Saulo traz também que é deixar a sabedoria que a sabedoria divina age através de você. Quando a gente não cria mais todos esses conceitos, simplesmente é um fluxo. Simplesmente você faz o que tem que fazer. Simplesmente você faz o que você sente pelo coração, agir pelo coração. Agir com quem você é verdadeiramente. A sabedoria divina é você, a sabedoria divina sou eu, somos nós. E ele traz outra pergunta também: o que é estar em silêncio? O que é realmente estar em silêncio? A gente, dentro desse meio, fala tanto sobre a meditação, fala tanto que quando a nossa mente está vazia, aí sim a gente está na iluminação, quando a gente não está pensando um monte de coisa dentro desse HDzinho chamado mente. E aí ele traz o que não é o silêncio. Não é estar quieto, estar parado, sem falar. O satsang é a palavra em silêncio. E aí ele traz essa partezinha aqui da Bíblia, de João. Achei muito interessante trazer. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, ainda que não saibas de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, e foi exatamente o que estava falando no outro slide. Porque, assim, pensa no vento, pensa nele soprando, ele não vem por nenhum motivo, ele não vem de nenhum lugar, não tem uma trajetória, uma narrativa, ele simplesmente aparece, se manifesta e se vai, você não sabe para onde. É como a gente mesmo, né? Aquele nascido do espírito. Quando a gente está agindo pelo ego, por essa mente, por essa narrativa e personagem que a gente acredita ser, as nossas ações, elas têm um porquê, um para quê, a gente quer chegar em um lugar, a gente já tem uma construção daquela situação, daquela experiência, uma construção anterior. E aí, quando tudo isso cai, sobra isso, sobra esse nascido do espírito, sobre quem a gente é, sobre o ser, apenas se manifestar numa manifestação pura do coração, que não quer nada, que não nada, que só é, sabe? Algumas vezes eu percebo ela assim acontecer. E é muito louco porque realmente a gente sempre esteve aqui, realmente esse impulso do coração sempre esteve presente. E aí, como que a gente desperta as virtudes destruindo tudo que a gente acredita? Porque na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre sair de todas as caixas, é sobre não carregar nada. E quando a gente diz nada, é nada mesmo. Não há certo e errado, não há bem e mal, não há culpado e vítima. E aí? Se a gente não traz mais nenhum conceito de onde vêm as virtudes.
E tem essa frasezinha que o Saulo traz. Quem acredita em algo é uma ideia criada de uma concepção de um eu, se guiando por meio de uma outra ilusão. Assim, acho que na primeira vez que eu tive contato com o Saulo, com as palavras do Saulo, com a verdade, foi uma coisa assim muito uau para mim, no sentido de eu ficar perplexa mesmo, confusa até, porque, caraca, esse tempo todo na minha vida eu achava que eu era minha mente, eu achava que eu era a Indiara, dentro de toda essa narrativa vivida e dentro de tudo que eu aprendi, dentro do que eu gosto, do que eu não gosto, dentro de todos os traumas, dentro de todas as coisas que eu construí como sendo eu, que na verdade é uma construção. Depende dessa narrativa, o que você gosta ou não gosta, o que você acredita, o que você acha certo e errado. É sempre baseado nas suas crenças, em como você vê o mundo a partir do seu ponto, do meu ponto. E na verdade a gente só está se guiando a partir de uma outra ilusão, que é um conceito, uma crença. Sempre que você pegar uma crença, um conceito, e você esmiuçar ele, vai ter uma situação que não vai caber ali dentro. Porque nada vai caber dentro de uma caixa. E aí me veio o entendimento de que essas virtudes, elas vêm desse espaço vazio, desse silêncio. No momento que você está vivendo, experienciando aquilo inteiramente, o que tem que acontecer e o que você tem que fazer vai vir. E isso vai ser virtuoso, porque é do coração e é verdadeiro. Não é por isso ou por aquilo. Não traz uma narrativa do porquê é certo ou errado. Apenas é. Não precisa ser provado. E não é querendo ganhar nada. Não é a partir de nada disso. Apenas é como o vento que surge, como a pedra que rola. E ele traz sobre o mecanismo da ilusão. Tudo que passa é ilusão. A impermanência é ilusão. Todas essas historinhas são ilusão. Todas as coisas que nascem, que começam e terminam são ilusão. Essa vivência que a gente tem aqui é uma ilusão. E a gente tem buscado tanta felicidade no fora. Por isso o sofrimento, a gente se identifica com coisas que a gente é, que a gente acredita ser, e tenta sustentar isso. A gente tenta se sustentar num relacionamento, em ter coisas materiais. Todas essas coisas são impermanentes. Não é aí que vai estar a paz. Aos poucos a gente consegue perceber isso. Eu percebi isso através do meu mau humor, de querer sempre controlar as coisas, de, de nunca ter nada bom. E aí eu fui percebendo que, cara, não é isso. O que está acontecendo? Eu buscava fora e mesmo tendo o que estava lá fora, o que eu queria, não estava bom. Porque o ego, ele nunca está satisfeito. Não é a partir daí que eu consegui trazer um pouco mais de espaço, um pouco mais de paz, mesmo que ainda não plena, por não ter reconhecido completamente. Mas foi através de mim mesma, da minha paz, de não depender de nada, de perceber que tudo isso é uma ilusão. Que tá bem comigo mesma, em paz, sendo quem eu sou, porque também ainda tô sendo quem eu sou, que eu digo assim, de fazer mesmo, das coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia. Será que a gente faz as coisas que a gente gosta? Que a gente quer, na verdade? Sei lá, acordar de manhã e eu querer, sei lá, plantar bananeira, qualquer coisa. Eu faço o que eu tenho vontade. Eu sou quem eu quero, quem eu sou de verdade.
Mas não, a gente entra nesse mecanismo da ilusão, acredita na historinha, acredita numa imagem criada de felicidade que todo mundo acredita, que é ter dinheiro, ter condição, poder viajar, ter uma família. Mas é isso, felicidade? É isso que você acredita ser? Eu percebi que não é, que eu não sou. Que realmente tudo isso é passageiro. E quanto mais eu tento me agarrar nessas coisas, sejam elas materiais ou sejam elas pensamentos ou crenças que eu tento defender como certas e erradas, eu sofro. Eu sofro. E aí que tá esse mecanismo da ilusão, do sofrimento, da tentativa de compensar isso com alguma coisa que passa. E vem a sabedoria de agir pelo coração. Quando a gente age pela ideia construída do eu, a gente está sustentando crenças, conceitos, imagens, porque a gente forma uma imagem da gente mesmo. E é muito ruim ter que sustentar, sabe? Mesmo que seja assim, nossa, eu sou inteligente. Tá bom, eu sou inteligente, então em nenhum momento eu posso ser burra. Burra, assim, que eu tô falando, gente, sei lá. Em algum momento eu não posso saber alguma coisa, não saber responder. Tá tudo bem não saber responder, tá tudo bem não ter que sustentar essa imagem que a gente construiu. Sei lá, inúmeras imagens a gente constrói. De ser perfeito, de ser qualquer coisa. Narrativas. A gente tem uma historinha e isso porque aquilo e aquilo porque aquilo. E aí isso vai se desenrolando e sustentando esses padrões que a gente tem de comportamento. Que são só padrões, como um computador que tem sempre uma saída através de um programa. É a mesma saída. A mente tinha que ser nossa aliada como um elemento, quando a gente precisasse dela para, sei lá, planejar alguma coisa, organizar, mas não para criar padrões de quem a gente é dentro dessas narrativas, dessa historinha, desse filme, desses personagens, que na verdade são um programa. E aí foi muito interessante que nesse momento ele fala algumas coisas e ele traz que que a gente sabe no nosso coração, que a gente não deveria se relacionar com aquela pessoa, acolher aquela proposta de emprego, ir naquele lugar, sair de carro naquele momento. Inúmeras coisas que a gente sabe dentro do nosso coração, porque a gente nunca deixou de estar aqui, que a gente não deveria fazer, mas a gente faz. A gente faz. Mesmo sabendo que aquilo não é a gente, que não é real, que não é verdadeiro. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente não se ouve? Eu já me perguntei muito isso, porque mesmo eu sabendo disso, às vezes eu faço coisas que não são do meu coração. E cara, botei aqui bem pequenininho. Porque você tem medo, porque a gente tem medo. Por isso que a gente sustenta essas máscaras, por isso que a gente faz o que não é do nosso coração. Que a gente tem medo de não ser amado, a gente sente carência, medo, tudo do medo, assim. É a base de todas essas coisas que fazem a gente fazer isso. Tentar se enquadrar no padrão, porque tem medo. E aí a gente sabe disso, mas ainda assim é difícil. Aos poucos a gente vai tirando essas camadas, tendo coragem para mudar esse padrão de comportamento. E o Sol sempre traz que coragem é agir pelo core, pelo coração. E agora, como que você se conecta?
refletindo sobre isso, sobre com o que a gente se conecta, Saulo traz que a paz é uma frequência, ela está disponível, ela é o que a gente é. E pensando na gente, eu gosto muito dessa maneira de ver, da gente como frequências mesmo, porque a física quântica já traz que a gente, antes de ser matéria, a gente é onda. E pode ser onda e matéria ao mesmo tempo. Então imagina a paz como uma frequência e a gente vibrando nessa frequência, como uma frequência de rádio. Ele traz que tem essa frequência e quando a gente está mudando lá o rádio, em certo momento numa estação que não tem nada, tem só ruído. Então, com o que a gente tem se conectado dentro de todas essas frequências disponíveis? Porque é infinito o número de possibilidades, mas a gente que se conecta com isso. Às vezes a gente acha que tem algo que vai trazer essa conexão como um gatilho. Mas enquanto a gente for dependente de alguma coisa para engatilhar isso, outra frase do Saulo é que a gente está num barco prestes a virar. Imagina você viver com medo de perder aquilo que te traz paz. E não essa paz vir de dentro de você, independente do que aconteça, você estar em paz com você mesmo. Isso é entrar na frequência da paz. Permitir-se ser. E é acessível a todos que se permitem ser. É acessível para todos nós, né? Não que seja tão simples, não tô falando que é tão simples. Até porque se fosse tão simples, estava todo mundo iluminado, né? E não é assim. E ao mesmo tempo é simples, porque deveria ser muito simples a gente ser a gente mesmo. Mas essa sociedade traz tanta coisa, desde quando a gente é criança, tantas coisas que jogam na gente. Mas que bom que a gente está aqui, né? Aprendendo, desaprendendo, se reconhecendo. E é assim, tudo bem, todo esse processo, né? Todo ele é necessário e é maravilhoso, mas não é fácil. E outras frases que ele trouxe foram essas daqui. Exatamente no momento em que você não está no controle, é que a vida acontece. Não importa o que aconteça, que a gente possa viver isso. Aceitar isso. Ser sem projetar, sem controlar. E talvez tudo aquilo que você busque não esteja chegando até você, porque você mesmo está impedindo isso. Eu percebo, assim, não sei para vocês, pensa um pouco, reflita sobre isso também. Tem coisas que talvez eu esteja impedindo chegar até mim, por medo, ou por projeção, ou por achar que é outra coisa. E essa clareza, ela se faz, e às vezes ela é encoberta pela ignorância, pela ilusão, e ela se faz, até ela se enraizar realmente, e aquilo ficar muito claro. E tá tudo bem, né? A gente vai investigando e percebendo e se abrindo. Essa imagem é muito legal. Não é o que você faz, é o que você não faz que é você. O não fazer, o querer desinteressado, o não saber, o não estar no controle. Olha que imagem legal, né? O Buda e todas essas coisas. E ele tá lá pleno, parado,
contemplando, meditando. Ele não está tentando lutar contra essas coisas. Ele não está querendo provar nada. Ele não sabe se essas coisas, sei lá, não é isso que eu quero falar, mas ele não sabe exatamente se, sei lá, se essa árvore vai cair na cabeça dele, sabe? Eu ia falar se esse pessoal ia atacar ele, mas não vou falar isso, porque a partir do momento que ele só observa, essas coisas não podem fazer nada contra ele. Mas, sei lá, a árvore cair na cabeça dele, sabe? É melhor essa explicação. Ele não sabe se vai cair, sabe? A gente não vira um super-homem quando, quando se ilumina. É muito mais sobre não fazer e sobre não saber. De novo, a palavra liberdade veio na minha cabeça. Não está no controle. Nós já somos esse conhecimento. Teve um outro satsang que eu trouxe isso, que o Saulo traz, acho que foi do ser natural. Sobre isso, sobre esse fractal que nós somos. Ou seja, todo o conhecimento do universo, todo o conhecimento acástico está dentro de nós, como uma sementinha, como uma geometria que se repete em qualquer escala. Assim é o fractal. Então, todo conhecimento está dentro da gente. Não tem tanto a gente buscar aprender, abraçar, agarrar. As coisas que têm que vir como conhecimento, elas vêm quando elas têm que vir. Isso é o não saber, tá lá livre, sem controlar. E apenas ser. Assim vai se apresentar esse conhecimento. E aí eu achei muito legal trazer essa imagem, porque é bem isso, né? Olha só tudo isso. Imagina se ele se desespera, se ele quer fazer alguma coisa, lutar, ganhar, mostrar alguma coisa para alguém. Provar, tipo, olha, vocês têm que perceber que isso aí que vocês estão fazendo não é isso. Imagina. Muito louco, né? Você quer uma libertação real ou apenas não sofrer? E aí, queria muito trazer aqui, cara, quando a gente chega aqui, a gente não quer sofrer. É assim que a gente chega aqui pelo ego. Tô cansada de sofrer, tô cansada de tudo isso. Não sei para que que eu vivo. Algumas narrativas minhas, né, antes. Quem eu sou, insatisfeita. E tudo bem a gente chegar aqui com essa ideia de não sofrer. E de certa forma a gente vai parar de sofrer, aos poucos a gente vai parando de sofrer. Não de sentir dor, mas de sofrer. Mas tem um momento que isso tem que mudar um pouco, esse olhar. Porque a libertação, ela não é exatamente só esse ganho pessoal de não sofrer. Ai, eu não quero sofrer. Não tem como a gente adquirir essa libertação, que ela não é uma coisa. Esse autoconhecimento não vem de fora, vem de você olhar para dentro, olhar suas sombras, encarar elas, doer um pouquinho, bastante às vezes. E também perceber que não é pra gente que a gente se ilumina, é para todo mundo. E aí a gente traz, né? O Saulo traz muito de que ninguém se ilumina. Não tem ninguém ali para se iluminar, porque na verdade esse eu personal, essa personalidade construída, ela morre. Tem o você essência, você essencial, você que está ali para servir. E quanto mais a gente vai percebendo isso, mais a gente quer também fazer pelos outros que não são outros, que são a gente mesmo. Então aí vai mudando um pouco esse olhar de eu não quero sofrer, eu, para ter um olhar mais aberto para o nós, para a unidade que somos. E essa jornada ela não é uma jornada, mas se fosse uma jornada ela seria para dentro.
Então tá tudo bem se a gente não quer sofrer, mas vai olhando para dentro, vai vendo, vai percebendo o outro, vai percebendo o quanto que o outro é um espelho de você. O quanto que a gente está conectado com tudo. E aí a gente vai saber, vai percebendo, vai desvelando isso, de que a gente quer uma libertação real. E vou te falar que pensando nisso, para mim, eu acho que um dos pontos que mais dificulta a gente dessa libertação é não querer uma libertação real. Ainda a gente quer, mas não quer, mas tem medo. Porque a gente está agarrado a alguma coisa que a gente conhece, né? Nesse processo de conforto. Conforto, zona de conforto, que nada, não é nada confortável. Mas, de novo, o medo do desconhecido. Porque isso é o desconhecido, não saber é o desconhecido. O ser é o desconhecido, é o mistério, é o que é. Deus vivo. Deixa eu botar esse troço assim. Não sei se eu errei isso aqui, mas enfim. E aí, o que que você faz? Oi? Achei que alguém estava falando comigo. O que que você faz que te deixa em meditação? Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, fechar. Ou falar comigo, se alguém quiser falar. O que você faz que te deixe em meditação? E aí é um processo muito legal da gente perceber o que que a gente faz que traz a gente para esse não pensar em nada, para esse sem condições, para esse não tentar ganhar nada com aquilo que a gente está fazendo, sem sustentar nenhuma imagem, sem ter medo do julgamento do outro. E nesse processo a gente vai se descobrindo, porque na verdade, em todos os nossos movimentos, era para ser assim. Cada movimento, uma oração, uma meditação, sendo a gente mesmo, sem ter essas coisas para se preocupar, que são coisas que a gente mesmo cria, essas condições. E aí, cada vez mais, onde está o nosso coração? É aí que a gente está. Seguir pelo coração, perceber. Comece a olhar para as suas sombras. Vai doer, assim como dói. Limpar o machucado, mas é assim que se cura. Sempre me lembra essa coisa do machucado, porque, cara, o que a gente faz com as nossas dores, nossos traumas e tal, é tapar. A gente pega os machucados e vai tapando, aquilo vai infeccionando, vai ficando maior, vai ficando horrível, vai necrosando. E aí, cara, quando você vai olhar, já tá muito feio. E aí tem que limpar, tem que jogar água, vai arder, vai doer a beça. E é assim, você tem que olhar. Só assim que vai curar. Aquela pele vai começar a voltar, a reconstruir. E aí vai coçar, tem todo o processo de se curar. E é igualzinho a gente, né? Nos nossos processos de sombras, de traumas, de máscaras que a gente coloca para não olhar para essas coisas. Se sofre porque. Ai, calma aí. Se quer ter mais amor que o outro, mais bênção que o outro, mais cura, razão. E a gente não precisa olhar muito fundo para ver que quando a gente está muito imerso na ilusão, é muito fácil a gente se apegar nesse tipo de ideia, porque ela surge. Não é para a gente brigar e se julgar, mas ela surge e vem exatamente desse sentido de separação. Porque quando a gente se acha separado do outro, a gente acha que tem alguém em cima e alguém embaixo, quando somos a mesma coisa. Então a gente quer estar acima de quem? Da gente mesmo? É sempre esse processo, né?
Quer ter mais razão que quem? E aí ele traz isso aqui, porque nesse processo todo, né, a gente está falando de todas essas coisas. E aí? O que é a paz do Cristo? O que é a paz crística? É um estado de presença, é o estado da contemplação real da pura permanência do ser, essa verdade absoluta que é você. É o que vem quando se tem o necessário em aceitação, graça e fé. A paz é o processo ilimitado da contemplação da presença. A paz é um silencioso e profundo ser. É o não saber na não ação. O não saber na não atividade. Quando você verdadeiramente deixa ser, essa é a paz. Ele traz isso aí no Satsang, o Saulo. E a gente pode falar um pouquinho disso aqui, né? Dentro de todos esses slides, meio que a gente fala disso tudo. Fala do não saber, do não agir, desse silencioso, desse silêncio, desse não ruído, que na verdade é isso. De ser verdadeiramente quem a gente é, de aceitar as coisas como elas são, de nos aceitar, de estar em graça, trazendo o nosso propósito, trazendo a bênção para o próximo, a partir dessa graça que a gente tem, que a gente é. A fé na gente mesmo, a fé no que tem que ser, tirando a mão do controle. É isso. Contemplar. Aí se a gente imaginar o contemplar, né? Do jeito que quando a gente está contemplando, a gente está olhando o sol, um pôr do sol bonito. Mas e se a gente estivesse contemplando o tempo todo, contemplando a vida, contemplando o que se é, sabe? Não com um ponto focal em alguma coisa, mas contemplando o tempo inteiro. Bom, acabou aqui, deixa eu tirar. Calma aí. E é isso, a gente está junto nesse processo para compreender cada vez mais quem somos, nos reconhecendo, indo para dentro. E é sempre muito bom poder falar aqui, porque isso sempre reverbera para mim. Então eu tento trazer sempre assim, eu faço os slides e não estudo sobre eles, não penso muito sobre eles. Eu vou vendo o que vai vir para mim. Porque não é assim, não é o não saber. Então quanto mais eu consigo trazer realmente o que me vem, mais eu consigo trazer verdade nas minhas palavras. E ao mesmo tempo que eu vou falando, porque é um não saber, não tem nada programado, eu vou me escutando. E aí é um processo de reconhecimento aqui muito importante, muito interessante. E é isso. Se alguém quiser conversar comigo, só agora que eu vou ler esse chat aqui. Ah, meu Deus. Era isso. Eu nem lembrei desse negócio de gravar, gente. Enfim. Alguém quer conversar comigo? Alguém quer falar alguma coisa? Nada, ninguém. Queria agradecer então a presença de todos. Espero que tenha reverberado em alguém, em todos. Que a gente possa sempre refletir sobre essas palavras. E é sempre assim, a gente ouve várias vezes o Saulo falar algumas coisas repetidas, repetidas vezes. E, cara, a gente tem que ouvir quantas vezes for necessário, cada vez que a gente ouve, vai entrando mais no nosso coração. E às vezes a gente ouviu milhões de vezes de uma forma e depois, na 15ª vez, a gente ouve e faz um uau. E aí,
isso faz sentido de verdade. Então, é isso. Gratidão a todos. Semana que vem a gente vai ter o estudo do segundo vídeo de Sete Sangue do Despertando Virtudes. Não lembro agora o que é. Eu acho que é Fenômenos. E aí a gente vai fazer assim, vai ter o estudo e depois vai ter essa apresentação. Que a gente possa estar mais nos estudos para conversar, porque é muito importante a gente conversar, é muito interessante que a gente tenha essa troca. Então, essa troca é no estudo. E aí vocês me ajudam também a fazer essa construção dos slides, tá bom? Gratidão, beijo para todos, amo vocês e tchau.